Olá, eu sou o Elidio Volpato, professor de cálculo de estruturas metálicas no formato online. O tutorial que estou começando, ele foi inspirado numa postagem que foi feita nas redes sociais durante a semana sobre um acidente num macro atacado na região do Nordeste do Brasil. Eu fiz umas postagens e vários comentários foram feitos, alguns pertinentes, outros nem tanto. E aí surgiu uma sugestão de um ex-aluno para eu fazer um tutorial sobre esses porta-pallets. Bem, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que existem várias concepções estruturais possíveis para que um sistema de armazenamento, a estrutura que vai suportar o armazenamento de pallets, possa ter estabilidade segura, ok? Bem, primeiro vou explicar como é que é um pallet. Podemos dizer que os pallets são séries de tábuas, no sentido longitudinal, e essas tábuas estão apoiadas em perfis transversais que vão se apoiar na estrutura do pallet. Okay? A grosso modo seria isso aqui então. Os pallets. Montando uma perspectiva unifilar em 3D de um módulo do pallet, a gente pode resumir mais ou menos isso que eu vou demonstrar aqui. Nós temos os montantes principais dos pallets e nós temos a estrutura principal, que vai apoiar as longarinas. E essa estrutura principal, ela tem determinado treliçado. No outro lado, é a mesma coisa. A estrutura que vai apoiar esses pallets nesta direção serão essas que eu estou representando aqui agora. Ok? Bem, então eu tenho as cargas dos pallets nessas peças, ok? Aqui tem só representado uma parte. Bom, observem que numa direção, tá, tem um treliçado, na outra direção tem as vigas, que essas vigas por si só não travam esse conjunto no sentido longitudinal, ok? Vamos chamar isso aqui, só para ter uma referência, eixo Y e eixo X. O que aconteceu lá no atacarejo Mateus foi um sinistro ocasionado por vários motivos. Entre eles, eu elenquei como sendo o primeiro, visualmente, olhando a fotografia, como sendo o modelo hipostático. Por que hipostático? Nos meus comentários, nas minhas postagens, eu coloquei uma foto e na foto que eu copiei, eu inseri uma barra mostrando se aquilo fosse uma treliça, deveria ter mais uma peça para ser um sistema isostático. Como eu falei, existem várias concepções estruturais que podem ser feitas. O que pode ser sugerido, a princípio, dois modelos estruturais. Primeiro, vamos dizer que o grande problema que teve naquela estrutura que sinistrou foi o primeiro módulo desse conjunto principal treliçado. Então, duas possibilidades poderiam ser feitas. A primeira delas, nós temos o banzo, eles tinham
uma outra barra, o Banzo, eles tinham uma outra barra um pouco com maior inércia, porém, olha o que acontece, acima desta barra tinha o primeiro montante que não estava compondo pórtico, porque se fosse compor pórtico é outra solução que eu vou dar. Então o que eu sugeri? Sugeri que, além dessas barras que estavam lá, fosse inserida mais uma barra para tornar esse elemento estrutural principal isostático. Bom, essa aqui é a primeira opção. Se eles quisessem manter o primeiro vão sem essa diagonal, a concepção estrutural que eu considero correta é que se criasse um pórtico na base. Então, certo? Um pórtico aonde, a partir do topo deste pórtico, e observem que esta barra horizontal, ela compõe um pórtico que poderia ser um pórtico aonde sim, a partir dali para cima, poderíamos ter uma treliça. Teremos isso aqui, certo? Quanto aos vínculos, pessoal, poderia ser um vínculo de segundo grau ou poderia ser vínculos do tipo engaste, ok? Qualquer um deles nessa composição daria segurança. Bem, mas só estabilizando este conjunto no sentido da direção X não vai manter esse sistema estático. Nós temos que considerar que haverá algum tipo de carga, que não seja até pela movimentação, na direção do eixo X. Para isso, nós precisamos ter em algum desses módulos, o módulo sendo um módulo estaticamente definido como indeslocável, ou seja, um módulo rígido dessa estrutura. Então suponhamos que nós tenhamos esta situação. Nós temos então, vamos chamar isso aqui de estrutura principal, vamos chamar isso aqui de longarinas. Então aqui eu tenho uma vista principal, vamos chamar assim de opção 1. E aqui temos a estrutura principal, vamos chamar de concepção estrutural do tipo 2. Bem, no sentido longitudinal, que eu vou chamar aqui de elevação do eixo Y, tem então vários módulos. E esses módulos, por aí vai. Bem, eu não vou trabalhar com apoio inferior, eu posso até trabalhar, vamos considerar tudo apoio de segundo grau, para efeito didático. Caso não exista a possibilidade de colocar contraventamento em X, que é o caso da parte da frente, onde as empilhadeiras vão colocar os pallets, nós temos que ter no mínimo um desses módulos como sendo módulo rígido, e assim podemos trabalhar então como elementos de engaste. Suponhamos que vamos fazer esse primeiro módulo como sendo um módulo rígido. No mínimo um, certo?
Quando a gente contém o deslocamento horizontal deste nó, todos os outros nós, por estarem ligados através de barras, também terão seus nós indeslocáveis. Essa é uma solução. Outra solução seria lançar mãos francesas, mas aí também já pode atrapalhar na operação das empilhadeiras. Também temos aqui, certo? Isso aqui quando não pudermos usar contravento em X. Agora, quando pudermos usar contravento em X, que é nos fundos dessa estrutura, vamos seguir um pouquinho para cá essa estrutura aqui para representar que segue. Agora, quando houver a possibilidade de trabalharmos com contraventamento em X, nós podemos trabalhar com esta concepção. Contraventamento. Então aqui nós temos a estrutura principal e temos as longarinas. Isso aqui poderia ser utilizado, esse sistema, nos fundos do pallet. Vou botar assim, ó. E aqui, certamente, seria na parte frontal. Tá? Lembrando, pessoal, isso aqui é só uma dica, tá ok? Então aqui eu tenho a posição da longarina, eixo da longarina, vou chamar assim. E aqui eu tenho o pallet. E o deslocamento no plano horizontal, no plano dos pallets, eu poderia considerar que os próprios pallets travariam, mas se pode utilizar um outro modelo estrutural com o uso de contraventamentos, seja ele em X ou através de mãos francesas. No caso de contraventamento em X, se adotaria este modelo, e caso fosse adotado mãos francesas, poderíamos adotar este modelo, que na verdade ia compor uma treliça com duas diagonais. Tá ok, pessoal? Então esta é a dica a respeito de concepção estrutural. Volto a enfatizar, esta é uma entre as várias possíveis para a estrutura de suportes de pallets. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, vá lá no canal do YouTube, youtube.com/Olidio-Renato-Volpato, se inscreva e acione o sininho. Cada vez que tiver um material novo ou alguma live, você é informado prioritariamente. A gente se encontra aí no próximo tutorial.